poder de Deus restaurador. Tenho certeza que esse estudo vai ser bênção para muitos aqui, vai ser bênção para mim, vai ser bênção para você. E muitas pessoas hoje serão tocadas, restauradas pelo poder de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Então nosso tema é coisas perdidas e achadas, uma dimensão da graça, perdão e restauração. Hoje nós vamos estudar aqui a ovelha perdida, quando nos sentimos distantes. Abra sua Bíblia em São Lucas, capítulo de número 15, versículo 1 em diante. Lucas, capítulo 15, versículo 1 em diante. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este que recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola, dizendo: que homem dentre vós, estando sem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Curva a sua cabeça. Pai, estamos na Tua presença, fale conosco, nos ensine, nos instrua através do Teu Espírito Santo, e que essa mensagem, esse estudo venha trazer mudança, renovação e restauração em cada um de nós. Essa bênção, Senhor, nós te pedimos, nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Você concorda? Diga amém. Amém. O Evangelho de Lucas é um evangelho que eu gosto muito. Eu gosto do Evangelho de Lucas. Lucas não foi o discípulo de Jesus. Não. Lucas, ele não andou com Jesus. Ele não, diferentemente de Marcos, diferentemente de Mateus, ele não andou com Jesus. Lucas vai se converter depois. Vai vir para o Evangelho no momento posterior. Ele é grego. E quando ele se converte ao Evangelho, diz a história que ele foi um grande amigo de Paulo. Inclusive, Lucas é médico. E é interessante porque o fato dele ser médico faz com que o Evangelho dele seja muito diferente. Isso é interessante também porque nos mostra que Deus nos usa naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos. Isso é muito importante. Lucas era um médico, ele escreve como um médico. Por que isso é importante? Porque muitas vezes nós temos a impressão de que eu estou estudando isso, mas isso não tem nada a ver com a igreja. Eu estou estudando alguma coisa, por exemplo, vou usar o exemplo das irmãs, né? Para vocês se sentirem deslocadas hoje, elas estão sempre aí conosco. Eu estou fazendo costura. O que isso tem a ver com o Evangelho? Tudo. Porque Deus te usa até mesmo quando você está costurando. Deus usa você naquilo que você faz. A gente tem a tendência de achar que é só dons espirituais que trabalham na igreja. Eu tenho o dom de profecia, vou trabalhar na igreja. Eu tenho o dom de cantar, vou trabalhar na igreja. Mas nem tudo que a gente faz na igreja são dons espirituais. Muitas coisas são dons materiais que Deus nos usa. Então a irmã, mesmo fazendo costura, ela pode evangelizar. A Bíblia fala de uma mulher que ela era uma mulher querida e ela era costureira. E as pessoas amavam porque ela costurava para os pobres. Olha ela evangelizando através da costura. Então, não importa qual seja a sua profissão, aonde você estiver, Deus pode te usar. Seja fazendo unha, seja fazendo cabelo, seja sendo manicure, pedicure, costureira, sendo um médico, um advogado, um professor, um pastor, todos nós temos a possibilidade de sermos usados por Deus. E Deus vai nos usar, diga, Deus vai me usar do jeito que eu sou e na minha área. Lucas vai escrever a partir dele. Ele é o único que fala sobre samaritano. Só ele fala sobre a parábola do samaritano. Só ele dá destaque às mulheres. Lucas é um evangelho que fala muito das mulheres, da figura feminina, das tarefas de casa, das donas de casa. Essa série de mensagens nós vamos estudar 3 coisas perdidas. Porque quando chega no capítulo 15 de Lucas, ele vai trazer para nós 3 coisas perdidas. Quantas coisas? 3. Ele começa falando sobre a ovelha perdida. Depois ele fala sobre a dracma perdida. E ele termina falando sobre o filho perdido.
Ele faz essa sequência de discursos, e daí vem a série Coisas Achadas e Coisas Perdidas, a partir do que Lucas entende sobre a salvação e sobre a graça de Deus. Na primeira parte ele fala sobre o pastor e a ovelha. Na segunda parte ele fala sobre a mulher, uma dona de casa que perde uma dracma, uma moeda. E na terceira parte ele fala sobre um homem, um pai, que perde seu filho, ou o filho que se perde do pai, a dracma que se perde da dona e a ovelha que se perde do pastor. Tudo isso para mostrar para a gente a dimensão do amor de Deus, a dimensão da graça de Deus. Então o Evangelho de Lucas é um evangelho que vocês precisam estudar. Leia com profundidade, ele é muito rico, ele é muito importante, ele dá destaque aos pobres, aos necessitados. O texto de hoje que nós estamos estudando é um texto muito importante, porque ele vai mostrar quem são essas ovelhas perdidas. Quem são essas ovelhas perdidas e como que elas são as interpretações, né? As interpretações são as seguintes. A primeira interpretação é que eu sou essa ovelha perdida. Você é essa ovelha perdida. Cada um de nós que estamos aqui somos essa ovelha que se perdeu. Essa ovelha que se perdeu não é necessariamente sobre alguém que se desviou, sou eu e você, nós que estamos longe de Deus. Em algum momento nós estávamos longe de Deus. Mas eu nasci na igreja. Mas se você não aceitou Jesus, aceitei a Jesus. Se você aceitou Jesus, é porque você estava longe. Todo mundo precisa aceitar Jesus. Todo mundo precisa de salvação. Todos nós somos essa ovelha perdida. A segunda interpretação é que é Israel também. A Israel é a ovelha perdida e o Senhor é o pastor. Essa interpretação é a interpretação mais comum. E é importante eu e você nos colocarmos no lugar dessa ovelha. Essa passagem começa com uma acusação. Quem lembra qual é a acusação que foi feita nessa passagem? Qual é a acusação que os fariseus fazem para Jesus, onde Jesus lança essa parábola? Qual é a acusação? Quem lê o texto sabe. Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 1. Acontece uma situação, acontece um problema e Jesus começa a falar. Por que Jesus fala sobre isso? Do que ele é acusado? Do que acusam Jesus? Vamos já só puxar o beijão para toda a igreja. Do que acusam Jesus? Por que aconteceu? O que motivou Jesus a contar essa história? Esse ensinamento? Jesus estava comendo com os pecadores. E os fariseus não gostaram disso. Lucas capítulo 15, versículo 1. Os pecadores, os fariseus não gostavam disso. Jesus é a festa, irmão. Jesus é a festa. O primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa, num casamento. O primeiro milagre de Jesus não foi curando o paralítico. O primeiro milagre de Jesus não foi curando o cego. O primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitando. Foi numa festa de casamento. E eu vejo crentes às vezes dizendo que não gostam de festa. Eu não gosto de festa. Eu não gosto de festa. Não sei para que esse negócio de festa. Não, vamos acabar logo com isso. Parte logo esse bolo. Vamos comer todo mundo e vamos embora. Não gosto de festa, não gosto de barulho, não gosto de nada. Então você não pode ir para o céu. Porque o céu tem festa. Amém, igreja? Todas as três histórias perdidas terminam com festa. O pastor, ele não dá festa, mas a palavra diz que assim também no céu há uma festa quando o pecador se arrepende. A mulher dá festa e o pai dá festa. O céu é lugar de festa, o céu é lugar de alegria, o céu é lugar de contentamento, aleluia. Então se eu sou crente eu tenho que gostar de festa, irmão. Eu não entendo crente que não gosta de festa. Se Jesus gosta de festa, por que eu não vou gostar? Porque tem crente que quer ser melhor que Jesus. Tem crente que quer ser melhor que Jesus. Ele não gosta de festa, não gosta de festa. Jesus gosta de festa. E Jesus era em qualquer festa. Jesus não é só na festa de pessoas boas. Jesus é na festa de pessoas que a gente não gostaria muito de ir. Jesus é na festa de pecadores, de pessoas mal vistas pela sociedade, pessoas que as pessoas não gostavam, de cegos, paralíticos, mendigos, de prostitutas. Lá estava Jesus no meio deles, comendo e bebendo no meio deles.
E é interessante que essa pecha de comilão, Jesus era visto negativamente como um comilão, um beberrão. Agora olha só, irmãos, isso entra muito na nossa imagem sobre Jesus. Porque a gente tem sempre uma imagem de Jesus, né? Oh, uma pessoa carrancuda, um homem sério, um homem... Mas Jesus não é nada disso. Jesus estava ali no meio dos seus discípulos, junto com eles, nas festas. E aí eles começaram a falar: olha, Jesus, tu és um homem pecador, porque você está no meio de pecadores. E aí Jesus começa a falar sobre essa parábola, sobre a ovelha que se perdeu, a ovelha que se desgarrou, se afastou da presença de Deus. Pergunta aos irmãos assim: você gosta de festa? Se fizer, me chama. Diga: se me fizer, me chama. Se fizer, me chama. Eu também gosto de festa, quando eu posso. Nem sempre eu posso, mas a gente tem que estar participando da festa. Mesmo que a gente não goste de festa, mas tem que estar lá na festa. Como que essa ovelha se perdeu? Vamos trazer para os dias de hoje, irmão. Hoje tem muitas pessoas que não estão mais aqui conosco, se perderam do redil, se perderam. E sabe como é que uma pessoa se perde? Não se perde de repente. Ninguém, irmão, chega assim de repente e fala assim, acordou, fala assim: estou desviado hoje, acordei desviado, não sei o que aconteceu em mim, eu não quero mais saber de igreja, acordei desviado. Ninguém. As coisas acontecem devagar, as coisas vão acontecendo devagarzinho. Primeiro começa com uma frieza espiritual, começa depois com uma tristeza no coração, começa com você, às vezes, se afastando do grupo, se afastando da onde você está, se afastando da comunhão. E eu sempre falo isso com os irmãos, que o corpo fala, nosso corpo, a gente percebe quando as pessoas estão bem pelo corpo. E na igreja a gente percebe como as pessoas estão espiritualmente pelo lugar que elas sentam. O primeiro sintoma de que está acontecendo alguma coisa é parar de sentar no departamento. É um dos primeiros sintomas que eu, há 15 anos pastoreando, eu já observo de longe. Não senta no departamento, tem algum problema. Porque a pessoa começa a se afastar. Observe que não são as ovelhas que se afastaram, foi uma ovelha que se afastou. E a gente não sabe quanto tempo levou, mas não foi de repente. Uma hora ela caminhou um pouquinho mais longe, outra hora ela viu um pasto mais verdejante, outra hora ela teve desejo de ir, outra hora ela está distante demais. E é assim também na nossa vida espiritual. Irmãos, então eu fico percebendo como é que as pessoas estão na igreja. O corpo fala, o interesse da pessoa fala. Se afasta hoje, depois começa a faltar um culto, começa a faltar um outro, começa a faltar um domingo, começa a faltar uma santa ceia. Está precisando de ajuda. Esse é um sintoma de que nós estamos adoecendo. Não tem mais força para vir. Porque não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Não foi o pastor que se afastou da ovelha, foi a ovelha que se afastou do Senhor. Nós temos a impressão, quando isso acontece conosco, que nós estamos longe, que Deus está longe de nós, que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está nos vendo, que as coisas não estão acontecendo para nós, mas Deus está no mesmo lugar. Deus é o mesmo, Ele não varia, Ele não muda a posição, Ele está sempre, somos nós que mudamos. É o nosso coração, é o nosso sentimento que muda em relação a Deus. É o nosso sentimento, é o nosso coração que muda. E a gente vai se afastando cada vez mais. Se afasta do irmão, se afasta do grupo, se afasta da igreja. Isso é sinal de alerta. Ele perde o contato, ele vai indo e quando percebe, não consegue mais voltar. Porque para a gente buscar o Senhor é difícil, mas para a gente desviar é fácil, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: quanto mais a gente busca o Senhor, mais sacrifício a gente faz. Parece que para você batizar, por exemplo, quem é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Tem pessoas aqui que não são batizadas. É fácil ser batizado? Não é fácil. Muita gente busca, eu busquei, muita gente buscou, muita gente pede, é um sacrifício. Parece que Deus está sempre requerendo algo de nós. Não, você tem que melhorar, não, você tem que buscar. Olha, busca a minha presença, busca a minha face, faça a minha vontade, até que finalmente, aleluia, você é batizado com o Espírito Santo. Mas sabia que é só um deslize para você perder tudo? Desculpe, é só um deslize para você se sentir vazio. Basta um pecado pequenininho que a gente nem imagina para que a gente se sinta sem graça, vazio, sem a presença de Deus. Por isso, irmãos, para a gente buscar é muito difícil, mas para a gente perder é muito fácil.
E muitas vezes a gente perde a nossa salvação com coisas tão pequenas, com coisas tão poucas, com coisas tão rápidas. Às vezes um prazer rápido, às vezes uma palavra que a gente diz, às vezes um ato que a gente pratica. Você perde anos da sua vida espiritual, anos de busca, anos de consagração, anos de jejum. Você perde, rapidinho, e a gente se sente vazio. E sabe o que acontece quando a gente se sente vazio? A gente fica com vergonha. O pecado nos envergonha. O pecado nos faz ficarmos envergonhados. E essa é porque nós nos sentimos inadequados. É como Adão e Eva. Nós nos sentimos que nós não somos mais daquele lugar. Nós sentimos que nós não podemos mais estar naquele lugar. E o pecado então gera vergonha. E a vergonha faz com que a gente se afaste. Se afaste para se esconder. Não, eu não quero mais ver aquele irmão. Aí tem um irmão lá no outro lado da rua e você passa para o outro lado, né? Aí você finge que não está vendo. E lá vem aquele irmão e abaixa a cabeça assim. Tomara que não fale comigo. Tomara que não fale comigo. Aí pior se for aquele irmão escandaloso, né? Que vai ver e fala assim: ô profeta! Ai meu Deus do céu, lá vem aquele irmão gritando aqui no meio da rua, todo mundo sabe que é crente. Pior é se for aquele outro tipo de irmão. É aquele que finge que não vê. Aquele que vira a cara, aquele que vira... Eu já vi pessoas fazerem isso. E fulano é aquele que vira a cara para o outro lado, finge que não está vendo. E isso faz com que a pessoa se afaste mais ainda. Então, a gente vai aprendendo que a gente acaba se perdendo. A minha pergunta é: e você? Você já se sentiu perdido? Temos uma pessoa sincera aqui, a irmã Lília levantou a mão. Eu já me senti perdido. Eu já me senti mal na igreja. Eu já me senti sem força, sem graça, sem vontade de caminhar, sem vontade de pregar, sem vontade de vir à igreja. Eu já me senti assim. Nós precisamos entender que o Evangelho não é de super-homens. Nós não somos super-homens, super-mulheres, super-crentes. Não existe isso. Nós somos seres humanos, nós somos ovelhas. E nós somos frágeis às vezes nós nos assustamos, às vezes nós nos afastamos. Isso é uma coisa que eu e você somos suscetíveis a acontecer. Eu já me senti assim. E acho que muita gente já se sentiu assim, perdido. E o pior perdido não é aquele que se desgarrou. O pior perdido é aquele que está entre nós. O pior perdido não é aquele que realmente foi embora, mas é aquele que está aqui, mas não sente mais a presença. Está aqui, mas não sente mais a graça. Está aqui, mas não se sente mais participante. Mas nessa noite, o meu convite a mim, a você, a todos nós, é que nós voltemos, ou que nós deixemos que o amor de Deus, que a graça do Senhor nos alcance, nos restaure, nos melhore, e que nós voltemos a ter o prazer de sermos ovelhas do nosso pastor. Quantos podem dizer amém por isso? Muitas das vezes nós nos sentimos perdidos em ansiedade, perdidos no vício, perdidos no isolamento digital, perdidos na autossuficiência, perdidos nas decepções religiosas. Mas Deus ainda nos procura, ainda chama pelo nome, ainda carrega nos ombros aqueles que estão cansados. Às vezes também quanto tempo você não sente mais a presença? Quanto tempo você... O tema dessa série, como Deus me deu, é coisas perdidas e achadas. Porque tem muita gente na igreja que está perdido. Tem muita gente na igreja que perdeu, diz assim: perdi meus dons. Eu pregava, não prego mais. Eu cantava, não canto mais. Deus me usava, não uso mais. Eu perdi os meus dons, Tem gente até que diz que Deus tomou. Não, Deus tomou meus dons, porque eu não faço mais. Quando eu era jovem eu não fazia. Quando eu era agora eu não faço mais, agora eu não estou mais conectado com essas coisas. Mas meu irmão, Deus não toma dom de ninguém. Deus não tomou o seu dom, Deus não tomou o meu dom, Deus não tomou os nossos dons. A Bíblia diz que os dons de Deus são dados sem arrependimento. Deus ainda quer te usar, Deus ainda tem desejo de te usar. Você ainda é um vaso escolhido do Senhor. Aleluia. Muitas vezes nós achamos que nós perdemos a unção, como Sansão perdemos a glória de Deus, porque Deus não se manifesta mais na nossa vida. Deus está falando com pessoas aqui, comigo e com você,
que estão atravessando um momento da sua vida que não estão vendo mais a manifestação de Deus como via antes. Ah, mas pastor, o senhor não sabe, antigamente eu era demais, sabe? Deus me usava demais e hoje não está mais usando. Calma! Deus trabalha com tempos e estações diferentes na nossa vida. Vai haver momento que você vai sentir mais a presença, vai haver momento que você vai sentir menos a presença, mas isso não quer dizer que Ele não esteja com você. Vai ter momento que você vai ser mais usado por Deus, mas vai ter momento que Deus não vai se manifestar tanto. Não tem problema, porque você não é guiado pela vista, você é guiado pela fé. Creia que você é o vaso escolhido de Deus. No tempo certo, na hora certa, no momento certo, nós vamos ser usados por Deus. Você pode dizer amém? Existem 3 motivos pelos quais a gente se afasta. Número 1, frieza espiritual. A gente para de orar, a gente para de buscar e fica frio, fica gelado. Então eu sempre gosto de fazer isso aqui, e eu vou fazer de novo. Vou pedir alguém que está aqui perto de mim, que me ajude aqui. Eu queria um voluntário jovem para estar aqui perto de mim. Vem cá o João, que é o mais desinibido. Ele já enquadrou ali no YouTube, tá bom? Olha, irmãos que estão assistindo ao vivo, deixa a sua pergunta. Então, digamos que João é Deus. Misericórdia, que blasfêmia. Tô brincando. Olha lá a responsabilidade. Eu sou um pecador. Deus está sempre no mesmo lugar. Somos nós que nos afastamos. Somos nós que, não, Deus não me quer, não, Deus não me usa, mas Deus é o mesmo, porque nele não há mudança, não há... Olha, todo mundo está com vergonha, ah, meu Deus do céu, porque Deus permanece o mesmo, Ele está ali, imóvel no seu lugar, Ele está ali na mesma posição, com as mesmas promessas, com as mesmas coisas, mas nós é que nos afastamos de Deus com os nossos pecados, e quanto mais perto de Deus, mais eu sinto Deus. Quem já teve essa experiência de buscar mais a Deus e Deus começar a falar mais no seu coração? Levanta a mão. Quando a gente busca mais a Deus, a gente sente mais a presença de Deus. Quando você ora mais e lê mais, você sente mais a presença de Deus. Mas quando você está mais ocupado com as coisas da vida, trabalhando, estudando, não tem mais tempo de orar, não tem mais tempo de ler a Bíblia, não tem mais tempo de vir à igreja, sou a mesma pessoa, Deus é o mesmo Deus, mas a sua presença ela é menor, a sua influência. Quantos estão entendendo? Digam amém. Em volta de Deus existe a santidade de Deus. Ou seja, porque Deus é santo, então, em volta de Deus, abre os braços, João, isso. Em volta de Deus, existe a influência de Deus. Ou seja, que se eu chego perto, eu estou mais perto da influência de Deus. Agora, quando eu me afasto, eu estou longe da influência de Deus. Quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu percebo a sua influência. É como se fosse um imã. Deus colocou em cada ser humano um imã. Deus colocou a alma, que é o espírito, que é o espírito que se conecta, que busca as coisas espirituais. Então, quanto mais eu chego, esse imã fica mais forte, a ponto de eu só querer ficar perto de Deus. Mas quando eu me afasto, eu sinto menos a influência. Deus mudou, sim ou não? Deus deixou de me amar, sim ou não? Mas eu não sinto a sua presença mais. Eu oro, mas eu não estou sentindo. Eu canto, mas eu não estou sentindo como antes. É porque eu estou me afastando de Deus. A gente chama isso de frieza espiritual. Eu não tenho mais fervor. Eu não sinto mais o calor do Espírito Santo de Deus. Então esse é o motivo pelo qual a gente acaba se perdendo de Deus. A gente acaba se afastando de Deus. Não ouço mais a voz de Deus e a influência de Deus. Uma salva de palmas aos nossos irmãos. Segundo motivo, problemas da vida. Às vezes você passou por uma perda. O que você perdeu na sua vida? Às vezes você passou por uma perda muito grande. Perdeu alguém na sua vida, perdeu um ente familiar, perdeu um emprego, perdeu algo que você achava que era muito importante para você e você não está conseguindo mais caminhar. São as perdas da vida, são as dores da vida, são as decepções. Qual é o terceiro motivo? O terceiro motivo eu queria que vocês falassem. Qual é o terceiro motivo? O que vocês acham que faz com que a gente se afaste de Deus? Pelo menos 3 pessoas podem participar. Pelo menos 3 pessoas. A vida sentimental pode nos afastar de Deus. Fala, irmão. Nem sempre.
Porque muitas pessoas têm fé, mas mesmo assim se afastam. Porque quando a gente diz assim, a falta de fé, a gente meio que banaliza, sabe? Dizendo assim, se a pessoa tiver fé, ela vai. Entendeu? Fulano se afastou, também não tem fé. Se tivesse fé, mas as coisas são mais complexas. Entende? São mais profundas. As pessoas podem ter fé, mas mesmo assim estar longe. Eu conheço tantos ímpios que têm fé, acredita, segue a religião dele, sabe? Aquelas religiões, segue ali, ó. Tá? E, então, quer dizer, não é só isso, tem mais coisas. Mas, obrigado, Marcelo, por participar. O que mais? O pecado. Mas qual tipo de pecado? Não é todo pecado. O pecado não confessar. Porque pecador todos nós somos. Mas aquele pecado que eu acumulo, aí se João tivesse aqui, eu ia mostrar de novo a mesma coisa. Pequei, pequei, o pecado me afasta de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam do Senhor. Então o pecado pode nos levar a afastar de Deus, quando nós não confessamos e corremos para Deus e dizemos: Senhor, eu sou pecador, me ajuda. Eu sou fraco, me ajuda. Senhor, eu sou caído mesmo, me ajuda. Aí o Senhor ampara. Quem mais? Estou gostando dos irmãos participando, eu gostei. Perder mais, vamos gastar mais um minuto. O que mais que nos afasta de Deus, que pode nos levar a afastar de Deus? Eita, agora vem todo mundo. Que fala, irmão? Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. O quê? Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. O que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? É Deus usar alguém e a gente dizer que ele é o diabo, que é alguma coisa assim. O que mais? Falta de perdão pode nos afastar de Deus. Ele faz igualzinho o pecado, ele vai nos afastando, vai nos afastando. Fala aí, irmã Eliane. A gente dá ouvido, aqui é muito interessante porque você tocou num ponto importante. A ovelha, ela é às vezes muito suscetível àquilo que ela ouve. Embora ela conheça a voz do pastor, ela tem várias influências e às vezes ela pode se levar por uma influência. E às vezes na igreja a gente acaba se levando por coisas, por que a gente ouve, que vai nos entristecer ou que vai nos levar para outro caminho. Por isso a gente tem que ter cuidado com o nosso ouvido. E curiosamente, em João capítulo 10, que Jesus se apresenta como pastor, ele diz o que? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Bem tocado, mas foi lá no ponto cirúrgico, relacionando ovelha, pastor, audição e se afastar. Quem mais? Última pessoa? Do lado de cá, falta de compromisso? Quem mais do lado de cá? O pessoal não quer estar ganhando, hein? Falta de amor. Fala mais. Quem mais? Última. Faltou a equipe dos jovens aí, Contenda entre os irmãos, tudo isso pode nos afastar. E é um tema para vocês discutirem lá no grupo de vocês. É um tema para afastar. Irmãos, continuando aqui, eu fiz uma pesquisa com os professores de escola bíblica dominical. E essa pesquisa visava saber por quais motivos que as pessoas saem da igreja. Quais são os motivos que levam uma pessoa a sair da igreja? Olha só o que eles disseram. Foram 54 professores de escola bíblica dominical do Brasil inteiro que responderam essa pesquisa. 48%, quase a metade, disse que saiu da igreja por causa de fofoca. E disse-me-disse. Fofoca é, segundo essa pesquisa que eu fiz, o maior, como é que eu vou dizer? Índice não, mas que faz com que... Maior fator. Ih, gostei. O maior fator que leva as pessoas a se afastarem da igreja. O disse-me-disse. Eu falo disseram, o tal do disseram, que eu digo que é o demônio do disseram, que ninguém sabe depois quem disse. Disseram que você é feio, disseram que você é bonito, disseram que você é isso, disseram que é aquilo. Ou seja, o disseram, irmãos, a fofoca mata uma igreja. A fofoca mata uma comunidade. Aqui mesmo eu tenho falado com os irmãos. Irmãos, olha, eu sempre falei semana passada, eu vou repetir. Quem afasta os membros da igreja, as ovelhas, são as outras ovelhas. Observa que não foi o pastor que botou a ovelha para fora. Não foi o pastor que foi lá e espalhou a ovelha.
Irmãos, nós perdemos pessoas aqui só por causa disso, de alguém falar alguma coisa. Portanto, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Primeiro, tem um pastor, sou eu o pastor, aqui humanamente falando, não fale por mim, eu não tenho porta-voz, ninguém aqui é meu porta-voz, eu não tenho porta-voz, os irmãos têm acesso a mim, eu estou todo dia na igreja. Não chamem a atenção de alguma pessoa ou de alguém. Por quê? Porque você pode entristecer, você não sabe como fazer, você não é o pastor. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado porque a gente acaba perdendo, e é o que eu falei na escola dominical, a gente tem um trabalho grande para ganhar, mas a gente perde muito mais rápido. A gente mais perde do que a gente ganha. Deixa eu te falar, irmãos, olha só, os irmãos que foram, o Iago foi fazer esse trabalho, os irmãos aqui foram fazer o trabalho de alimento de pessoas em situação de rua, vulnerabilidade. O que tem de pessoas são filhos de crente, é Daniel, é Natanael, é Guilherme não é bíblico, é Gabriel, é um monte de filhos de crente, tudo desviado. E se você for perguntar, muitos deles são até filhos de pastor, são até filhos de missionária, de irmãs de oração. Sabe por que eles estão fora? Às vezes é por conta da própria igreja. Não apaga não por causa da filmagem. Muitos são filhos de obreiros, muitos são filhos de crentes. E sabe o que acontece? Fica um tomando conta do filho do outro, em vez de tomar conta do seu próprio filho. Eu, ao invés de tomar conta do meu filho, eu tomo conta do filho do fulano. Ah, mas filho de fulano não está assim. Ah, mas filho de fulano, se cada um tomar conta da sua própria filha, se cada um tomar conta do seu próprio filho, da sua própria família, a igreja vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Você sabia disso? Então, olha só, segundo motivo, né? Falta de amor, só vem depois, mas o maior motivo é a fofoca. Fala assim, cuidado com a fofoca. Porque, como a irmã falou, as coisas que nós ouvimos, sabe por quê? Porque aquilo que a gente ouve, irmão, desce ao coração, porque nós somos seres humanos. Infelizmente ou felizmente, nós somos seres humanos. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, porque uma palavra que a gente diz não volta nunca mais. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora, continuando nessa pesquisa, tem mais um dado que eu quero mostrar para os irmãos. Falta de amor, pode passar. Pode passar essa aqui. Isso. Você acha que saberia conversar com pessoas que se afastou da igreja pelos motivos citados acima? 65% disse que sim, eu saberia falar. 11% disse que não, e 23% falou talvez. Ou seja, nós não estamos sabendo abordar as pessoas que se afastam da igreja. Por quê? Criticar é muito fácil. Mas cuidar é difícil. É interessante, irmãos, que ninguém notou a falta da ovelha, só o pastor. Ninguém notou. Você tem sentido falta do seu irmão? Da sua irmã? O problema não é a ovelha se afastar, o problema é ninguém sentir falta. O problema não é o irmão não vir mais na igreja, o problema é a pessoa some, aparece e ninguém liga. O problema não é a pessoa cair, o problema é ninguém está atento ao irmão que caiu, ele está do teu lado. O problema é que a gente está numa religião tão individualista, exclusivista, que a gente só pensa em nós. E você está caminhando com o seu irmão, de repente ele parou e você não sentiu de falta. Ah, o irmão não veio, falta de fé, falta de alguma coisa, se ele quisesse ele buscava, o céu. Não, irmão, você é aquele que está caminhando com o seu irmão. O nosso culto é um culto comunitário, eu preciso de você, você precisa de mim, porque o nosso culto é um culto coletivo. Quantos podem dizer amém por isso? O meu culto não pode ser completo. Por que eu insisto que os irmãos têm que vir à igreja? Porque culto não é individual, o culto é o Senhor, então eu preciso de você para cultuar o Senhor. Eu preciso de você para nós formarmos um templo. Lembra do estudo passado? Nós precisamos formar um templo e cada um contribui da forma que tem. Então, meu irmão, quero que você pense sobre isso. Quantas pessoas você conhece aqui na nossa gestão que não estão mais entre nós, que você poderia buscar, que você passa em frente, que você viu no domingo, que você não chamou? Presta atenção, vem comigo, vamos aprofundar. E às vezes você está andando com essa pessoa e ela não está vindo e você nem toca no assunto. Você finge como se nada estivesse acontecendo. A pessoa tem um mês que não vem na igreja e você não fala: fulano, estamos sentindo sua falta. Ciclano, Deus tem algo com você. Está acontecendo alguma coisa? Vamos conversar, vamos orar juntos. Deus vai dar vitória. Quer que faça uma campanha na sua casa? Porque as pessoas precisam se importar umas com as outras. Eu preciso me importar com vocês. E vocês precisam se importar uns com os outros. Amém, igreja? Amém.
Então esse é um ponto importante, precisamos notar, pode virar, a importância dos nossos irmãos para nós. E aí eu perguntei nessa pesquisa, o que você está fazendo em relação a esta pessoa que se afastou? 67,3% falou que estava orando. Somente 28,8% falou que conversou com a pessoa. Mas muito pouco, aqui não deu para caber a porcentagem, visitou. O que significa para nós? O que esse gráfico mostra para a gente? Você conhece alguém que se afastou? Conheço. O que você está fazendo? Estou orando por ela. O que isso significa? Nada. Sabe por quê? Só orar não adianta. Você precisa ter uma busca ativa. Você já pensou se o pastor falasse assim: tá bom, está faltando, vou orar aqui para ver se ela volta, vou chamar ela aqui para ver se ela vem. Presta atenção, a ovelha que se perdeu, ela está doente. A ovelha que se perde, ela está doente, ela é diferente dos outros casos. Então, se ela está doente, ela não vai voltar sozinha, irmão. Ela não vai conseguir caminhar sozinha. Ela precisa que alguém vá buscar. Isso não é que o pastor tem que buscar, porque uma hora nós somos ovelhas, mas outra hora nós somos pastores. Você também é um pastor, você também discipula alguém, você também lidera alguém, ou na sua família, ou na sua escola, ou na sua comunidade, mas você não tem que esperar o pastor em fazer isso. Você também é um pastor na vida daquela pessoa. A busca não pode ser uma busca passiva, ela tem que ser uma busca ativa. Você tem que ir, você tem que ir atrás, você tem que buscar, você tem que falar, você tem que estar com aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Digam amém. Temos testemunho aqui, por exemplo, o Romulo testemunhou que teve aquele irmão que pregou aqui, o Washington. Ele não estava desviado, mas ele era sempre na tua casa e te chamava. Eu me lembro quando eu não era crente que tinha uma coisa chamada quadrilha, e naquela época era pecado, não sei se era pecado, mas eu sei que naquela época, hoje em dia nem tem mais. Camarada tinha muita quadrilha. Quem é novo não sabe, mas quem tinha quadrilha. Olha a cobra, olha a chuva, é mentira, não sei o que, São João, um monte de coisa. Mas sabia que eles eram mais unidos do que na igreja? Uma coisa que eu senti falta é porque eu dançava a quadrilha e ninguém chegava na quadrilha sozinho. Passava um na casa do outro. Vamos lá buscar fulano, Quando chegava na quadrilha, chegava de bando assim, aquela garotada. Na igreja ninguém passa na casa de ninguém. Todo mundo chega sozinho. Porque nós temos essa religião individualista, pensando só em nós. Você passou para chegar aqui, com certeza, na frente de alguma casa de uma pessoa que não está mais na igreja. Tem certeza que você passou perto de alguém que não está mais na igreja, que você vem domingo sozinho, mas você nunca teve a coragem de chamar. É como se você não se importasse. Então essa busca, é por isso que nós temos tantas pessoas desviadas. As pessoas nós não temos uma busca ativa. Pode virar. Nós não temos uma busca ativa. Você acha que a sua igreja é acolhedora? Passou, peraí. Não é essa? Não, é outra. Você acha que a sua igreja é acolhedora? 50% disse que sim, às vezes, às vezes, é pior do que eu pensei. Apenas 36,5% disse que é acolhedora. 13% disse que não. E algumas pessoas falaram às vezes. Por que será às vezes? Porque, infelizmente, irmão, nós vivemos pela aparência. Se Jesus talvez estivesse na nossa igreja, talvez muita gente não falasse com ele. É capaz que se Jesus entrasse na nossa igreja, sentasse do lado de algumas pessoas aqui, era capaz dessa pessoa levantar e sentar em outro lugar. Levantar e sentar em outro lugar. Não vou sentar do lado desse irmão, não. Sabe por quê? Porque como é que começou o texto que nós lemos? Qual foi a acusação que fizeram para Jesus? Jesus é o quê? Irmãos, nós estamos aqui. Jesus era o quê? Eles chamaram de qual apelido que colocaram Jesus? Comelão e beberrão. Isso quer dizer que se Jesus entrasse aqui, era um daqueles que anda com pessoas que a gente não gosta. Ele ia andar com pessoas de vida duvidosa. Eles iam andar aí em tudo quanto é lugar. E muita gente ia perder a salvação, porque eles por julgar pela aparência.
por julgar justamente aquela pessoa indigna. Então, por que ele diz que a igreja é acolhedora às vezes? A igreja é acolhedora dependendo de quem for. Quem está entendendo? Se a pessoa tiver uma posição aquisitiva legal, os maneirinhos se vestem direitinho, todo mundo acolhe, todo mundo traz, todo mundo busca, todo mundo quer ser amigo, todo mundo quer ser coleguinha. Se a pessoa se veste mal, não tem estudo, não sabe falar, anda de chinelo de dedo, as pessoas já torcem o dedo, já torcem a cara, já não querem chegar, já não querem... Quem está entendendo, diga um amém? A igreja de camarada tem que ser uma igreja acolhedora, que trata todo mundo igual. Amém, irmãos? Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem estudou, quem não estudou, quem tem primeira série, quem tem quarta série, quem é doutor, quem é pós-doutorando, na presença de Deus somos todos iguais, não existe ninguém maior. Pelo contrário, eu tenho que ser menor que os irmãos. Isso é ser acolhedor, é abraçar, é trazer, é não afastar, mas é buscar, é trazer para perto. Vocês estão entendendo? Digo glória a Deus por isso. Será que nós somos uma igreja acolhedora? Será que nós somos crentes acolhedores? Ou será que nós julgamos pela aparência? Não, aquele irmão ali é meio estranho. Não, aquela irmã ali se veste assim. Não, fulano ali. A gente começa a fazer julgamento. Parece que a gente é Deus, que a gente vai dizer quem vai para o céu, quem não vai para o céu. A igreja é um hospital. A nossa missão é pregar o evangelho. A nossa missão é pregar a palavra. A Bíblia diz que o reino dos céus é como uma rede que é jogada ao mar e que pega peixes bons e maus. Não somos nós que separamos, não somos nós que dizemos quem vai para o céu. A nossa missão é dizer, é pregar a palavra, é falar de Jesus, é falar do amor de Deus, é ajudar, é acolher. Porque naquele dia a gente pensa que pessoas que a gente pensa que não vai para o céu são as pessoas que vão chegar lá. Outra coisa que nos divide também, irmãos, é dependendo da sua família. Se você tiver uma família dentro da igreja, você às vezes é mais acolhido. Porque quem não tem família, não tem ninguém para brigar por ele. Quem tem assim, não mexe com fulano não, que é filho de fulano. Não mexe com fulano não, que é filho do pastor. Não mexe com fulano não, que fulano da família dele é grande, se mexer com ele. Agora aquele jovem, às vezes, que não tem família. Aquele jovem que os pais não são crentes. Aqueles jovens que não tem ninguém por ele. Você pode observar, eles são os mais excluídos. De tudo, não é só senador camarada não. Se você olhar todas as igrejas, os jovens que não têm família, que não têm ninguém, eles são mais suscetíveis a serem excluídos. Porque a gente respeita mais aqueles que têm uma família, porque a família vai brigar, a mãe vai falar, o pai vai falar, alguém vai se colocar. Mas Deus está preocupado justamente com aqueles que não têm família, porque Deus é pai de todos. Deus está preocupado com os que são excluídos, com aqueles que nós excluímos da nossa reunião, com aqueles que a gente não chama, que a gente não quer. Oh meu Deus, aleluia! A gente faz uma festinha, só chama quem? Só chama aquela panela. Por isso que eu falo, panela não é de Deus. Diga para duas, três pessoas, panela não é de Deus. Não, vou fazer uma festinha, só chama panela. Não chama não, ele não chama a igreja, não chama o grupo. Então se você vai fazer um grupo, chama o grupo. Se você vai chamar um negócio para a mocidade, chama a mocidade. Eu não posso fazer um trabalho na mocidade, excluir uma pessoa. Eu não posso fazer um trabalho para a CIB, excluir a irmã. Eu não posso, sabe por quê? Porque é para o grupo. Se é para a igreja, é para todo mundo, a gente não pode excluir ninguém. A gente não pode chamar essa pessoa, porque sabe por quê? Isso significa nossos interesses, a gente tem interesse. Não, eu tenho interesse, eu vou chamar aquele ali, porque ele pode me dar uma condição, porque ele pode me dar um presente, porque vai levar alguma coisinha. Não, aquele ali não tem ninguém. Então, irmãos, olha, nós temos que ser acolhedores em todo momento, porque a gente não sabe, aquela pessoa pode ser Jesus na nossa vida, aquela pessoa pode ser canal de bênção na nossa vida, e a gente está desprezando. Amém? Pergunta, diz assim, eu preciso fazer parte de uma igreja acolhedora, que acolhe e não que expulse. Porque Deus vai querer das nossas mãos a cada pessoa que nós perdemos, que nós expulsamos. Os fariseus que ficam na igreja, eles ficam, sabe aonde? Na porta. Não é Bianca não, na porta da igreja espiritual, dizendo quem entra, quem não entra. Ele não entra, não deixa ninguém entrar. Ele não faz, não deixa ninguém fazer. Ele não trabalha, não deixa ninguém trabalhar. Ele não deixa. Ele fica ali só para bloquear, ele fica ali só para atrapalhar, ele fica ali só para... É fariseu. Ou você entra ou você sai. Por isso Jesus falou, é melhor ser quente ou melhor ser morno, mas não fica no meio termo. Não fica no meio do caminho. Se você não quer fazer a obra, não faça, mas ajuda quem quer fazer. A verdade, meu irmão, e já aí começamos a caminhar para o fim, é que Deus nos
nos ama. Ezequiel capítulo 34, versículo 11 ao 12. Nós somos uma ovelha. Eu não sei, meu irmão, como você entrou, como você tem se sentido, como é que você tem visto isso, mas Ezequiel 34, 11 e 12 diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Quem sabe, meu irmão, alguém aqui nessa noite, ou assistindo pela internet, está se sentindo longe de Deus, está se sentindo afastado de Deus, está dizendo: pastor, eu não sei, mas eu não estou me sentindo bem, eu não me sinto mais como antes. O Senhor está dizendo: eu a buscarei, o Senhor te buscará. Versículo 12: como pastor que busca o seu rebanho no dia que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas nos dias da nuvem e de escuridão. Aleluia! Deus nos ama, o Senhor é o nosso pastor. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 8 e versículo 10. Extremamente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós éramos perdidos, meus irmãos, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, o Senhor entrou na nossa casa. Aleluia! Olha, irmão, Zaqueu é um homem pecador, é um homem mal visto pela sociedade. Jesus entrou na casa dele. Eu tenho certeza que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, os fariseus devem ter ficado possessos. Falou: lá vai ele, comelão e beberrão, ali na casa de um pecador. Mas Jesus, sentado ali com Zaqueu, aleluia, ele restaurou o coração de Zaqueu, curou o coração de Zaqueu, e aquele filho pródigo voltou para o Senhor. Levante a sua mão em nome de Jesus. Não importa, o Senhor vai entrar na sua casa, no teu coração hoje. O Senhor entra na tua casa, Ele ceia contigo, Ele se assenta contigo, Ele faz a refeição contigo, Ele te restaura hoje. Não importa onde você se perdeu, a graça de Deus nos alcança e nos restaura. Aleluia! Louvado seja Deus. Isaías, capítulo de número 1, versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, vinde e arrazoemos e dizemos ao Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Oh, sangue de Jesus está aqui nesta noite para nos lavar. Não importa o que nós fizemos, não importa de onde nós viemos, não importa onde nós andamos, aonde nós nos sujamos, o Senhor está aqui pronto para nos receber. Ele diz: eu sou o mesmo, eu te amo da mesma forma, eu te aceito da mesma forma, do jeito que você é, do jeito que você está. Oh, ovelha minha, eu te amo. Quanto tempo eu não escuto um louvor de adoração? Quanto tempo você não dobra mais o seu joelho diante da minha face? Quanto tempo você não chora na minha presença? Quanto tempo você não tem mais um tempo para mim? Você levanta, você dorme, você chega, você sai, mas não tem tempo. Oh, ovelha minha, eu quero te restaurar. Eu tenho saudade do tempo que eu tinha comunhão contigo. Eu quero palestrar contigo. Eu quero te mostrar a minha vontade. Quero te mostrar a minha palavra. Quero te mostrar a minha glória. Quero te mostrar a minha manifestação na sua vida. Levanta a tua mão em nome de Jesus. O Senhor nos alcança, independente da vontade do homem, independente da vontade da escolha humana. Talvez o homem não te escolheu, talvez a tua família não te escolheu, talvez alguém te abandonou e diz:
ao redil. Romanos capítulo 8, versículo de número 38. Paulo vai dizer no final da sua vida: porque estou bem certo de que nem a morte, diga nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Segura a mão dessa pessoa e diga: não saia do redil, não saia do redil, não saia do aprisco, não saia. Não deixe que nada venha te separar desse amor, que a fofoca, que a intriga, que o disse-me-disse, que a inveja, que as críticas, nada venha separar você do amor do pastor Jesus. Aleluia. Jesus encontra, achando-a, põe no seu ombro com júbilo. Ela não é trazida pela coleira. E o Senhor podia, não trazendo no chão. Vamos ver. É interessante que das 3 coisas perdidas, o Senhor não repreende. Das 3 coisas perdidas, o Senhor não repreende. Talvez você fale assim: tá vendo aí, essa ovelha não vale nada, só vive perdida, só vive bizonha, não sabe de nada, se deixou levar, aí eu estou me dando trabalho, eu podia estar dormindo, eu estou aqui agora atrás de você. Não. Podia arrastar ela pelo pescoço: vambora, sua ovelha rebelde, ovelha rebelde. A Bíblia diz que o Senhor pegou e colocou nos ombros. Aleluia. É assim que o Senhor nos trata, mesmo quando nós não merecemos. E é isso que nos constrange, porque a gente sabe que merecia repreensão, a gente sabe que merecia uma sova, mas o Senhor não faz assim. Ele nos chama, nos coloca nos ombros, carrega com alegria. Está ferida, Ele carrega. Está fraca, Ele suporta. Está suja, Ele te abraça a si mesmo. Bom, 5. Aplicação. Ser uma comunidade que busca, restaura, não que mede e exclui. Reconhecer, vamos todo mundo ler. O número 2, reconhecer. 1, 2, 3. Reconhecer. Às vezes somos a ovelha, às vezes somos chamados a ser pastor. Celebrar sempre a graça que alcança, pois ninguém está longe demais para que a graça não alcance. Ninguém está longe demais. Alguém já disse, teve uma moda aí: bandido bom, bandido morto. Isso não existe. Bandido bom, bandido convertido a Jesus. Ninguém está longe demais da graça de Deus. Mas ele fez isso. Não importa. Ele pode ter feito o que for, ela pode ter feito o que for. No momento que se converte ao Senhor, o Senhor abraça, recolhe e perdoa os seus pecados. Porque ninguém está longe demais da graça de Deus. Sempre que nós vimos alguém se arrepender, pense: aquela ovelha sou eu. Eu também me arrependi e o Senhor me salvou. Desafio da semana. Pergunta-se: quem está perdido à sua volta que você pode procurar esta semana? Desafio para os jovens. Quem está perdido que você precisa buscar? Anote e para debate e pense essa semana. Quem está perdido? Cada um de nós podemos fazer essa atividade. Quem não está mais na igreja que você poderia buscar? Olha, Senhor, dá no mesmo coração do pastor que não desiste. Esse pastor é o Senhor Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar em nome de Jesus. As palmas glorificam o nome do Senhor Jesus. Senhor, estamos na Tua presença nesse momento, te agradecendo. Ao final, Senhor, dessa ministração, coisas perdidas e achadas, e nós te louvamos porque nós fomos achados por Ti. Nós te louvamos, Senhor, porque embora não mereçamos, fomos encontrados pela Tua graça. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos perdão, porque muitas vezes nós queremos ir embora, nós queremos partir, nós queremos te deixar, mas, meu Deus, nos ajuda. Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes nós não sentimos falta do nosso irmão, nós não sentimos falta da pessoa que está do nosso lado, que convive conosco.
E muitas vezes nós criticamos, nós não sabemos o que aquela pessoa está passando, nós não sabemos qual é a luta que ela estava enfrentando, e nós atiramos pedras, nós criticamos, Senhor, e por isso nós magoamos e ferimos nosso irmão. Nos perdoa, porque, Senhor, nós não podemos chegar no céu, Senhor, sozinhos, mas, Senhor, queremos chegar acompanhados pelos Teus filhos em comunhão. Senhor, nos ajuda para ser uma igreja acolhedora, uma igreja que acolhe, uma igreja que ajunta, uma igreja que ajuda, uma igreja que está junto, uma igreja que ela estará em qualquer lugar. Às vezes, meu Pai, será criticada como uma igreja de comelões, de beberrões, de pessoas que andam, Senhor, com pecadores. Não importa, Senhor, Tu também andaste, mas se tiver que salvar, se tiver que libertar, Senhor, se tivermos que ganhar, Senhor Camará, tirar esses jovens, ó Deus, das drogas, dos vícios, da prostituição, Deus, usa-nos, Senhor, de forma ativa, Senhor, para resgatar as almas perdidas que precisam de Ti. Essas bênçãos, Senhor, nós Te pedimos e nós já Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Você concorda? Diga amém. Amém, amém, amém. Isso aqui são perguntas de hoje? E a pergunta isso aqui? Não é pergunta não, é só comentário. Então eu quero agradecer aqui, irmãos. Vamos vir para cá, já vamos dar a bênção apostólica a nossos irmãos que estão online. Vamos saudar nossos irmãos, dizer assim, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Está no finalzinho. Vou falar o nome. Então está conosco hoje no culto online, Zilda dos Passos, Mônica Torres. Mônica é aqui. É porque hoje ela está ela faz a escala e fica com a mãezinha dela. Então o culto está sendo bênção para nossos irmãos que não podem vir. Missionária Ilma Damasceno, Odete Silva, está sendo com a gente no canal, Lena Oliveira, esse nome eu já conheço, está lá no registro, e Edis Manuel, né? Edis Manuel. A Chile Sanches Palmas Tocantins diz: já me senti muito mal algumas vezes na igreja. Testemunho, mas escolhi permanecer com toda dificuldade. Hoje sou testemunho por suportar o processo e obreira da casa do Senhor. Vai glória a Deus, igreja. Mas só para de Tocantins, Palmas, Tocantins, Deus abençoe. Testemunho lindo, viu, minha irmã? É assim que Deus faz. É isso, a gente tem que ficar firme e o céu é tomado à força. A gente não pode olhar para as dificuldades, as lutas vêm, mas tem que permanecer firme. O pastor é o nosso pastor que nos ama, é o pastor Jesus. Deus abençoe, viu, minha irmã? Marli Lourenço também e Ademir Pereira. Como convém dizer, igreja? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Por quê?